Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do verso 1 até o verso de número 7. É uma temática que já foi ministrada, nada do que você já não saiba, mas serve como instrução para você que talvez está aqui hoje pela primeira vez. Hoje é o culto de honra e gratidão, é o culto onde a gente coloca uma mesa próximo ali à porta de entrada e os irmãos trazem o seu quilo, o seu alimento, biscoito, leite, arroz, feijão. É um culto onde a gente tem a campanha e graças a Deus, olha lá para trás, irmão, olha quantos quilos lá em cima da mesa. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Isso. Glórias a Deus. A gente pode ir muito mais além, de grão em grão. A gente vai chegando lá, amém, irmãos? Então hoje é um culto que às vezes a gente traz uma palavra direcionada a respeito de oferta, a respeito de dízimo. E qual é a finalidade? Já que é um culto que uma vez por mês ele acontece, e é uma vez por mês a gente tira aqui dízimos na casa, mas ofertar você pode tanto ofertar hoje como em qualquer outro culto. Mas o culto de honra e gratidão é um culto que a gente centraliza os dízimos e até mesmo uma palavra a respeito de oferta e de finanças, aquilo que o Senhor colocou no coração dos seus apóstolos, nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. E ela tem por temática como a graça na contribuição. Diz assim, o verso 1 do capítulo 9. No tocante à ministração aos santos, é supérfluo, ou seja, é de pouco proveito para mim escrever-vos, porque eu conheço as prestezas da vossa mente, da qual me glorio de vós para com os da Macedônia, que a Acaia está pronta há 1 ano, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Mas eu enviei os irmãos para que a nossa glória em vós não seja vã nesta parte, para que, como eu disse, possais estar pronto, para que, como eu disse, possais estar prontos, para que não aconteça que, se os macedônios vierem comigo e vos acharem despreparados, nós, para não dizermos vós, não fôssemos envergonhados nesta mesma glória confiante. Portanto, achei necessário exortar os irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa recompensa, da qual fostes notificados antes, para que a mesma esteja pronta como uma questão de generosidade, não de avareza. Mas digo isto: o que semeia com moderação também colherá com moderação, e o que semeia em abundância, de igual forma também ceifará em abundância. Cada homem de conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. Em outras palavras, Deus ama quem dá com alegria. Fecha os teus olhos. Pai, mais uma vez a tua palavra está sendo lida. Ó Deus, que ela cumpra o propósito. Estamos hoje tratando aqui, Senhor, a mesma palavra pregada aos coríntios há muito tempo atrás, e está sendo hoje ministrada à tua igreja. Que o Senhor receba toda a glória para si, toda a honra, Senhor, todo louvor, tudo que está sendo feito nesse lugar, ó Deus, seja para a tua honra e glória. O vaso continuará sendo de barro, para que a excelência do poder seja tua e não do vaso de barro. Deus, não permita que Satanás venha roubar a semente do nosso coração, mas que o Senhor o repreenda neste dia mais uma vez. E quem concorda diga amém.
Graças a Deus. Bom, como eu falei, é um texto muito conhecido e talvez lido, e talvez você já tenha escutado outros irmãos pregarem aqui. É que na verdade, quando se trata de dinheiro, quando se trata de finanças, nós que complicamos as coisas, porque a Bíblia ela é bem direta e simples naquilo que é passado. Mas o homem, na sua má mentalidade, corrompe os princípios, corrompe os valores, distorcem a vírgula, fazem da fé um mecanismo de lucro, ou fazem do povo uma massa de manobra. E diante disso há uma extrema complicação quando se trata de dinheiro. Mas o problema não é a palavra dizendo que se trata de dinheiro. O problema é o homem que, quando pega as escrituras, não sabe orientar o que se fazer com o que se vem nas mãos. Mas graças a Deus o Senhor tem levantado homens e mulheres com caráter, que vão levantar as escrituras e serem fiéis ao que Deus falou através dos seus apóstolos. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Então o capítulo 9 nada mais é do que a extensão do capítulo 8. Se você for fazer uma análise profunda, pegar alguns comentaristas ou aquelas bíblias que têm concordância bem no cantinho dela, você vai ver que esse assunto que Paulo está tratando aqui no capítulo 9 e que ele trata também no capítulo 8, nada mais é do que uma movimentação que também estava em outras cartas. Você vai ver como, por exemplo, Romanos capítulo 5, capítulo 15, do verso 25 e 26, Paulo tratando desse assunto. Você vai ver também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, do verso 1 ao 4. Você vai ver Paulo também tratando a mesma coisa a respeito disso. O que estava acontecendo para surgir o assunto do capítulo 8 e capítulo 9? Alguns irmãos em Jerusalém estavam passando por extrema necessidade. E como o apóstolo Paulo, ele ficou por dentro da necessidade dos irmãos, então o apóstolo Paulo pegou uma missão. E qual era a missão? Arrecadar o máximo de ajuda possível. Passou pela Macedônia, passou pela Galácia, passou pela Caia, foi entre os irmãos pobres, e nós vamos ver isso aqui. E ele arrecadou recursos com a finalidade. Eu já disse isso aqui uma vez, e acredito que você já tenha ouvido isso de outras pessoas. Quando a oferta não tem uma finalidade, não tem por que exigir do povo trazer. Isso é bíblico, irmãos. Toda vez que a oferta é mencionada na Bíblia, dízimo é mencionado na Bíblia, existe uma finalidade. Você não vai ver jamais, de Gênesis a Apocalipse, Deus exigindo algo sem uma finalidade. No tempo dos sacerdotes, tinha a ver com o ofício daqueles que tinham uma incumbência de estarem vivendo do sacerdócio. No tempo também dos apóstolos, tinha a ver com a missão da igreja. E hoje, a mesma coisa. Não pode ser uma exigência sem nenhuma finalidade. Mas e se a oferta e o dízimo estiver mencionando aqui homens e mulheres capacitados na obra? Isso é bíblico. Você vai bater cabeça e a Bíblia vai dizer que é coerente. O que não é coerente é quando você vê um malfeitor, lobo vestido de ovelha, mau pastor, falso obreiro, homem da iniquidade, fazendo do lucro da igreja o que bem entende. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. O que se torna errado são os homens pegarem da necessidade ou da facilidade, melhor dizendo. É muito fácil enganar o povo. É só pegar ali 5 areinhas da terra ali e falar que é da terra de Israel e o povo vai pagar. Quando a mentalidade é corruptível, não gira em torno do que Deus está falando, gira em torno do que o homem está
fazer pelo seu bem, consigo mesmo. Por isso que quando se trata de dinheiro é uma problemática. Mas não é uma problemática porque o dinheiro é um problema. É um problema porque o homem faz do dinheiro um Deus. E ele tira a finalidade. E aí, o que acontece? Jesus, no início do seu ministério, entra no templo e vê que a casa que era para ser casa de oração virou casa de comércio. É isso aí. Quando se trata de comércio, se trata de... Eles fizeram do que Deus pegou para servir ao propósito um mecanismo de lucro. Está diferente de hoje, irmãos? Está diferente de hoje? Vamos lá. Então o que envolveu a finalidade aqui do apóstolo Paulo? Existia uma necessidade, uma carência. E a partir disso ele roda toda a Acaia, Galácia, Macedônia atrás disso. E Paulo tinha uma preocupação quando se tratava de finanças. Se ele não tivesse uma preocupação, ele não escreveria na primeira carta ao Timóteo, no capítulo 6, para que eles tomassem cuidado com aqueles que estavam querendo chegar para o episcopado, com a finalidade de fazer do evangelho fonte de lucro, pastor Adriano. Dinheiro nunca foi um problema, irmãos. Finanças nunca foi um problema para Deus. O problema é quando o homem pega as finanças e o coloca em nível compatível de adoração. Quantos estão me ouvindo, diga amém. Aí ele vive em função do dinheiro. Ele adora o dinheiro. Ele quer enriquecer. Ele quer ficar abastado. E Deus não está no negócio. Quando envolve Deus, tem que ter uma finalidade. Evangelho não é fonte de lucro, irmãos. Evangelho é uma missão. Evangelho é um chamado. Você acha que quem vai cobrar dos falsos obreiros? Você acha que quem vai olhar para cada um de nós que sobe numa tribuna? Eu lembro de uma frase que um pastor, homem de Deus, falou. E essa frase não era dele. Richard Baxter, eu acho que era um homem intitulado pela frase. E a frase deste homem numa reunião foi: pastores, tomem cuidado ao elaborar um sermão, porque vocês podem estar elaborando a própria sentença de morte de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Fala para o teu irmão, fica tranquilo. Se você já fica escandalizado, você imagina Deus olhando para o que estão fazendo com o nome de Jesus, tornando a casa de Deus casa de comércio. E no lugar que era para estar cheio de oração, está cheio de comediantes. Quem dá mais? Venha para você enriquecer, meu filho. Venha. Me dê seus pertences, eu posso vender aqui em cima. E a casa de Deus vai tornando-se um covil de ladrões. Talvez você fique escandalizado, mas Jesus não ficou não. Ele já disse logo, é casa de ladrão. Jesus não tinha papa na língua. Quando se tratava de falso evangelho, quando se tratava de falsos pastores, Jesus era viril. Jesus olhava e dizia: vocês são filhos do diabo. Vocês são falsos profetas. Vocês são lobos vestidos na pele de ovelha. Será que nós devemos ter medo de propagar o evangelho de Cristo? Quantos estão me ouvindo, diga amém. E algumas pessoas estão vindo para o evangelho para melhorar de vida. Já que eu não dei certo no mundo, então eu vou tentar entrar e montar minha empresa. E eu vou te falar, dá certo. Por que dá certo? Não é por causa do indivíduo.
dá certo porque ele está mexendo com uma fé genuína, mas ele em si reprovado. Quem foi que disse isso? Jesus. Muitos vão me dizer naquele grande dia. Aí tem uns indivíduos aí, irmãos, me perdoe, mas tem uns indivíduos. Isso não se trata de condenação, não. O que é Deus fazer separação de lobo e de ovelha? Para se dizer que esse texto não trata de condenação. Ele está dizendo que de um lado vai ter ovelha, do outro vai ter bode. E isso está trazendo um contexto de salvação, sim. Ele diz e vão dizer: eu expulsei demônios, eu fiz maravilhas e prodígios. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, ou seja, amaldiçoados, porque eu não sei quem são vocês. Fala para o teu irmão: Deus sabe quem são os falsos obreiros. Ele disse: deixa crescer todo mundo junto. É todo mundo joio, é todo mundo trigo. Não dá para se saber de fato quem é, mas no dia da ceifa ele saberá quem é o indivíduo. Então, antes de eu falar aqui a respeito dessa missão gloriosa e do porquê a graça na contribuição, eu preciso alertar a igreja. Do quê? De que a seara tem um dono. De que o dinheiro que desce ao gasofilaço da igreja tem um dono. E o dono não são os que presidem o ministério. O dono é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Fala para o teu irmão: nem você é dono do teu dinheiro. Diante desse caminho, Deus é o dono da finança da tua casa. Aleluia. Paulo tinha uma preocupação. E aí ele explica: eu tenho por necessidade explicar a vocês o que aconteceu quando eu fui pregar o evangelho às igrejas da Ásia, da Macedônia. Paulo estava com o desejo de transferir para eles, o povo de Corinto, o que aconteceu com as igrejas das regiões mais pobres da redondeza. Foi surpreendente, porque a postura que eles tiveram, Gabriel, foi uma postura tão profunda que Paulo teve por necessidade de trazer à tona a igreja de Corinto. Antes dele falar de semente, ele primeiro vai falar do que saltou no coração, do que fez o povo entregar. Até porque, irmãos, se a gente manipular vocês aqui de cima, contando sardinha, piada, negociação, tem pessoas que dão por barganha. Dá 100 para ganhar 1000, é pura barganha, irmãos. Porque se você der R$1 não vai fazer diferença. O que importa é o coração, é o peso do teu coração em nível de adoração diante de Deus. Há quem dê 1000 e não adore nada, quem dê R$1 e também adore. Mas eu posso também dar muito e adorar também muito. Vai depender do teu coração. Agora, nós falamos que as nossas finanças têm dono. E é o dono que encheu o coração do seu apóstolo de simplicidade para falar de dinheiro com a igreja. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. O primeiro impacto da graça na contribuição é o seguinte. Ele disse aqui, ó: eles tiveram liberalidade. Repita comigo: eles foram liberal. Tá fraco, eles foram liberal. Aí no verso 1 do capítulo 8, ele diz: vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Como as igrejas da Macedônia foram liberais nas ações, assim também esperava-se da igreja de Corinto. Ofertar é ato de liberalidade. Quando há peso no coração, Deus resiste à oferta. A igreja recebe, Deus não.
Isso aqui é igual 1 mais 1 é 2, irmão. Ou 1 mais 1 é 3. Não, mais 1 é 2. É o beabá do evangelho. Quer dizer que quando minha oferta não é compatível com o coração que eu entrego, desce para a igreja, mas Deus não recebe. Será que isso aqui é alguma mentira, irmãos? É alguma mentira? Isso é uma verdade que precisa ser esclarecida. Eles transbordaram. E o que ele disse? Vos fazemos conhecer a graça. Repita comigo: ninguém que não tenha entendido o que é a graça conseguirá ser liberal diante de Deus. Ninguém, irmãos, consegue ser liberal sem antes olhar para a cruz. A cruz foi tão escandalosa e tamanho foi o entendimento na Macedônia que os irmãos se desmancharam, independente do nível de pobreza deles. Irmãos, a gente precisa entender: Deus não está aqui mendigando, meu filho, vem fazer isso aqui, dá um pouquinho para a minha igreja. Não, 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 não é isso. Você acha que Paulo se humilhou? Oh, meus irmãos, que sofrência. Não, entendeu a graça, é liberal. Não entendeu, não vai dar e está tudo certo. Porque se Deus ama quem dá com alegria, qual é o contrário disso? Se Deus ama quem dá com, o que deve acontecer quando uma pessoa dá sem alegria? Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Mas será que é vantagem falar isso de cima do púlpito? Por que em muitos lugares não é vantagem? Porque aí o que tem mamão como Senhor da sua vida se ofende. Agora, o que entendeu a graça, ele é liberal. E se você está achando que isso aqui é sardinha para muito, eu vou pegar a viúva como exemplo. Que Jesus disse que as ofertas dos demais não prestavam. A única que entregou a oferta foi a viúva. E quem estava dando lá? Eu estou ofertando isso aqui. Estou ofertando isso aqui. Aí veio uma viuvinha, com as mãos talvez toda calejada de tanto trabalho, botou as moedinhas. Jesus contando a história, porque foi ele que viu. Pergunta para o teu irmão: como está o teu coração quando se trata de finanças diante de Deus? Você é liberal ou você é mesquinho? Sabe o que é ser mesquinho? Retido. Nem lá nem cá. Só estou dando mesmo porque está passando necessidade. Não dá não. Vai para casa com essa oferta. Leva para tua casa. Casa de Deus, liberalidade. Coração em chamas. Desejo de dar com alegria. Agora peso, mesquinhez na nossa casa, na rua, no baile de favela. Porque na casa de Deus não. Deus não está mendigando entre as congregações. Ele está à procura de um coração liberal. Aleluia! Isso é graça. Por que isso é graça? Porque é um Deus soberano. Ah, meu Deus do céu. Ele se despiu da sua glória, tomou forma de servo, pegou uma túnica e uma bacia com água e disse: hoje eu vim servir. Aleluia! A graça muda a nossa ótica. A graça nos torna generosos. Se você tem um coração retido aqui, quem dirá com o mendigo que bate na tua porta?
Tem gente que fecha até o portão para fingir que não vê. Você acha que o Senhor da Seara não está vendo? Acho que algumas pessoas pensam que obra é só aqui, irmão. Obra é na tua casa, no teu trabalho. Como foi ministrado aqui pelo pastor Ivani, o que é adoração de verdade? É quando eu pego no microfone ou é como eu trato as pessoas fora da congregação? Posso ouvir um glória a Deus? Irmãos, nós estávamos só para... Eu acho que é favorável contar isso aqui, mas não é para soltar fogos não. Até porque Deus conhece o nosso coração quando a gente sobe aqui. E eu ainda estou falando do primeiro ponto da graça, que é a liberalidade. Quando a graça chega, ela não nos aprisiona a um contexto de mesquinhez. Não, ela transborda no nosso coração, meu irmão. Tamanho é esse impacto que os irmãos em Atos 2 não tinham nem a sua coisa como deles. Tudo que eles tinham, eles davam, irmãos. Por tamanha compreensão da graça. Então a gente precisa entender. Eu estava ali com o pessoal, estava até o Benção Pura, a Vanessa, a gente foi ali tomar um açaí, num denominado local. A gente tomando açaí, daqui a pouco entrou um rapaz. Meu Deus, o rapaz entrou revirando a lata de lixo, irmão, para pegar só. Chamando um monte de ofensas o outro. Por isso, irmãos, que não há meritocracia no reino de Deus. Todos se extraviaram, perderam o caminho. Por isso nosso coração ele precisa ser generoso. A graça faz isso, a graça constrange. Se você tiver só para você e a graça ter te alcançado, você tira dos teus pés e dá, mas você não fica conformado, você se inconforma. Olha Jesus, 18 anos, a mulher endemoniada dentro do templo. Entra culto, sai culto, ninguém faz nada. Jesus no primeiro culto que entra, será que nós não podemos atender essa filha de Abraão? O que Jesus está querendo dizer? Vocês cultuam, e quando na verdade é para atender a necessidade, vocês não prestam para nada. 18 anos essa ovelha, filha de Abraão, congregando com vocês e com o demônio nas costas. Mas eu vim libertar, eu vim buscar os que se haviam perdidos. Você vai glorificando um pouco aí. Foram voluntários em contribuir a partir da graça e não da pressão, da forçação de barra. Tira esse escorpião do teu bolso. Ô irmão, você acha que Deus quer saber quantos escorpiões tem no bolso de alguém? Você acha que Deus está preocupado com quem não quer dar? Não, Ele até é a favor, porque ela está decidida a não dar. E aquele que dá pela metade? É esses que Ele não quer que dá. Porque se a pessoa decidiu não dar, pelo menos ela está sendo coerente. Mas e quem dá pela metade? Está dividido.
E Ele deseja que o coração esteja totalmente nele. Não é forçado. Fala para o teu irmão, quando você for ofertar, Deus quer você leve. Aí dá um pulinho ali do outro lado do mundo, vai lá na África, vê os irmãos ofertando. Ofertando bens, irmãos. Aqui o brasileiro brigando por um monte de coisa. Aí tu vê os irmãos lá botando chinelinho furado, com prego, colocando coisas simples. E a gente aqui batalhando, guerreando com coisas desnecessárias. Tudo vai passar, irmãos. Eu quero saber de uma coisa: o que nós estamos juntando na eternidade depois que sair daqui? Eu quero saber se depois que a gente morrer, existe um lugar na eternidade para nós. Se quando nós morremos Ele vai dizer: servo bom e fiel, ou servo infiel, tu não terá parte no gozo do Senhor, porque foste negligente. O próprio Cristo se esvaziou, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Se esvaziou da sua glória, a riqueza, tornou-se pobre por nossa causa, para que fôssemos enriquecidos por sua pobreza. Isso aqui está falando, irmãos, de que Jesus Cristo, tão somente Ele saiu da sua grandeza, Ele veio e passou por todos os desgastes desse mundo, para que a partir disso nós obtêssemos o seu reino. Jesus não veio prometer riqueza na terra. Se isso for um falso evangelho, então eu vou morrer como um falso profeta. Porque Jesus não veio falar do reino desse mundo. Ele fala: o reino que eu vos falo não é comida e nem bebida, mas é gozo e alegria na carne. É isso? Hã? Aonde? Quem foi o apóstolo Paulo? Morreu degolado, não teve sucesso ministerial aqui, morreu sozinho, esquecido. Seu parceiro amou o presente século e abandonou ele no meio da guerra. Aí ele escreve para Timóteo: Timóteo, graças a Deus ele me assistiu e me deu forças. Mas se ele tivesse morrido nesse tempo, alguns iam dizer: ele é miserável, Deus não gostava dele porque ele abriu mão de toda a sua notoriedade. Mas você imagina o que esse homem não terá em cima, nas regiões celestiais. Você imagina os bens desse homem lá em cima. Meu amigo, meu coração treme aqui nesse lugar. Alguns estão fazendo questão de ter a igreja mais top e abastada do século 21. Mas se essa igreja mais top e abastada estiver enquadrada na carta aos Efésios, ou a igreja de Éfeso, se tiver na de Laodiceia, piorou, irmãos. Porque era uma igreja gloriosa, famosa, e eles diziam: sou rico, consigo os pregadores que quero, consigo os cantores que quero. Eu estou levantando o queixo porque é assim. O que a gente vai trazer? Somos ricos, temos dinheiro. Aí Deus olhou: pena que não conhece o teu estado, tu está em miséria. Aconselho-te que compre de mim colírio, para que tu vejas a tua nudez. Teus palácios não te escondem de mim. Eu falo isso aqui, o Espírito grita, irmão, grita. Nós precisamos ser fiéis ao que a gente fala de cima do púlpito. Estão esquecendo de que de cada ato, cada palavra, cada gesto, Deus cobrará de nós. Vai atrás dos Papai Noéus,
Vai atrás dos que estão prometendo um reino que não é deles. Porque eles são como os cães, estão cegos e estão guiando um monte de pessoas à sua cegueira. Mas eu quero o evangelho puro, que passou pelas igrejas da Macedônia e convenceu os irmãos a entenderem a graça. E se Deus nos enriquecer, Jadir, que seja para cumprir o ID. Porque se não tiver uma finalidade, joga esse dinheiro fora. Quero ser rico. Para que você quer ser rico, meu irmão? Vai passar um mendigo na tua porta, você não vai oferecer nada. Vai passar viúva precisando de uma cesta básica, você não vai ser nada. Deus não tem nenhum interesse de te enriquecer. Agora, tem alegria no coração. Tem generosidade no teu coração. Você vai ser um José de Arimateia. Deus vai entupir o teu bolso de dinheiro, porque Ele sabe que mamão jamais vai conquistar o teu coração. Yamaya sotekama wamaya sori amaya sotekama. Como está o seu coração? De que forma eles contribuíram? Irmãos, é muito surpreendente. De que forma, Miqueias? 1 Coríntios capítulo 8, verso 2. Eles contribuíram apesar das circunstâncias. O que é isso? No meio de muita tribulação, manifestaram abundância de alegria. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Eles deram mais do que o suficiente. É aquele irmão, aquela irmã que tem pouco, mas não tem tempo certo. É sempre um ofertante. Seja para contribuir a partir de dinheiro, ou seja para revirar uma massa na congregação. Ou saindo da congregação, entrega uma cesta básica para quem está precisando, ou 1 quilo de arroz. Esse aqui. As circunstâncias não impediram eles de ofertarem. Fala para o teu irmão, qual é a tua desculpa? É mais fácil a gente falar que a gente não quer do que desejar pela metade. Deus olha para o nosso coração. Deus olha para o nosso coração. Irmãos, eles se mostraram entusiasmados. Falou assim, vamos ofertar. Os irmãos, aí imagina o apóstolo Paulo. Eu posso ter uma viagem santa aqui. Imagina o apóstolo Paulo. Meu Deus, esse povo é tão pobre de marré. Mas olha a prontidão que eles tiveram. É aquela pessoa, irmão, que você vai na casa dela, ela até está passando alguma necessidade, mas se tiver um copo de água, você nem precisa perguntar, ela já está colocando na mesa. Tem pessoas que constrangem. Eu já fui constrangido na casa de alguns irmãos de igreja. E não só daqui da igreja não, fora dessa congregação também. Já fui constrangido do irmão falar, ei, Miquel, chega aí. Aí quando chegava lá, tanto eu quanto o Lindaiá, meu Deus, que ato de generosidade. Mas eu te pergunto, a gente pediu, mas o coração deles era generoso. Se nessas coisas simples a gente não consegue, irmão, como que Deus vai confiar coisas grandes na nossa mão? Se coisas pequenas, pão doce, irmão, baratinho. Agora tá super faturado, né? A massa, meu Deus do céu. Ovo, até o ovo, meu irmão. Que... Você vai comprar uma cartela de ovo, parece que o assaltante está lá na porta. Antigamente era R$10, passava combinha. Olha o carro do ovo, olha o carro do ovo. Acordava todo mundo no carro. E aquela fila para comprar e nego empanturrava a casa. Mas uma coisa tão simples. E a gente às vezes não fica entusiasmado, pastor Ivani. Como é que a gente fica quando é o momento de oferta?
Será que o coração fica acelerado? Ou será que a gente fica doido para jogar logo? Deixa eu jogar aí no altar logo, pastor. Deixa eu fazer logo. Não importa quanto que você tem, irmão. O que importa é o quanto você está entusiasmado para participar. Tem pessoas que ficam entusiasmadas se for comprar se for comprar um ingresso para assistir um time. Mas para fazer pela igreja, meu Deus do céu, que mesquinhez, que desânimo. Por que, irmãos, é mesquinho? Porque só quando favorece participa. Deus conhece teu coração. Deus conhece. Deus conhece. Ele deixou claro lá no Antigo Testamento: quem tem ouro dá. Quem tem ouro dá. Quem não tem ouro dá. Quem não tem prata dá. Quem não tem bronze dá o que for inferior. Mas ninguém fica sem ofertar. Na verdade, só não oferta quem não quer. Porque o irmão, por mais duro que ele esteja, ele vai caçar um canto na igreja para ele ofertar através da mão de obra dele. E se não tiver espaço aqui, ele vai perguntar: quando vocês vão visitar alguém? Eu quero ir lá também ajudar. Isso é oferta. Agora, pergunta para o teu vizinho: você está entusiasmado? Você está alegre? Ou você está amarrado? Se estiver amarrado, fica tranquilo, Deus não vai mexer contigo. Mas se você estiver alegre, Ele vai pedir para você saltar com alegria. Fique em paz, que Deus não vai te importunar se você não quiser. Mas se tem amor e alegria no teu coração, eu te incentivo a você bailar na presença dEle, porque Ele quer assim. Amém ou não amém, irmãos? Amém ou não amém? Eles contribuíram além da sua generosidade. Por quê? Porque a profunda pobreza superabundou em generosidade. Glórias a Deus. 3 evidências dessa generosidade. A primeira, ele trata ainda lá no capítulo 8, do 3 ao 5. Na medida das suas posses deram acima delas, ou seja, voluntariamente. O que isso quer dizer, Miqueias? Não contribuíram de forma fria, não contribuíram de forma calculista, mas ardente e alegre. Porque alguns calculam. Deixa eu ver qual é a nota mais amassada. Hoje não, hoje é o Pix. Deixa eu ver qual é o Pix mais fajuto que eu tenho para poder dar para o Senhor. É assim, irmão. Você acha que a gente aqui quer dinheiro? Mas a obra em si depende do recurso. Por isso que a gente explica sobre a oferta. E por que a gente tem que explicar sobre a oferta? Para você não se sentir coagido, para você não dar por pressão, por manipulação psicológica. E tem alguns que falam: se você não der, tem um cantinho no inferno para você. Está amarrado a quem está usando essa fala, irmão. Talvez ele está lá dentro, ele é o porteiro, não do céu, mas do capiroto. Dá por pressão. Ah, se não der porque tá desejoso, vai dar constrangido. Você vai dar conta. Fica tranquilo, irmãos. Tem alguns homens aqui, líderes de igreja, que se acham o rei da cocada preta. Eles se acham dono da igreja. Até tapete para a entrada triunfal do cara tem que ter na igreja. Enquanto na verdade os apóstolos, quando alguém exaltava, se escondiam. O outro ficou peladão na frente de todo mundo. Você está pelado. A glória não é minha, a honra não é minha, o poder não pertence a mim. Ele merece toda a honra e toda a glória. Eu fico espantado, irmãos, com alguns moveres. O povo que gosta do mover, o povo que gosta de milagre. Vamos lá, algumas coisas me deixam constrangidos.
Porque ali no caminho de Atos dos Apóstolos, o que acontece depois que eles curam um homem que estava na porta do templo? Depois que ele fala, não tenho nada, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou, levanta e anda. O negócio é o que acontece depois que me surpreende. Não é Deus levantar o coxo, porque isso é natural. Deus levanta coxo, Deus cura enfermo, Ele continua operando. O negócio é o que acontece quando os holofotes vão para o apóstolo Pedro. Todos vão cercar o apóstolo Pedro. Eu já vou voltar para o texto, só para a gente entender o que é idolatria aqui. Os irmãos vão lá, cercam Pedro. Aí o zoião, meu Deus, Pedro. Aí Pedro olha para eles, por que vocês estão assim abobados? Achando que pela nossa santidade ou pelo nosso poder fizéssemos esse homem andar. Eu quero ver os irmãos que gostam de dizer que tem poder, que tem glória. Passa ali Atos. Quando o povo olhou para eles e foi exaltar eles não foi nem meu tempo de oração, porque ele tinha acabado de orar. Não é minha santidade, porque ele era santo, homem de Deus. Nada do que eu fiz fez esse homem andar. Foi Jesus. O Jesus que vocês crucificaram, o Jesus que vocês mataram. Ele operou o milagre nesses homens. Aonde você quer chegar, Miqueias? É que a graça constrange. Eu fico preocupado quando a graça exalta um homem ao ponto do homem se achar acima do Deus Todo-Poderoso. Sou profeta, eu sou ungido do Senhor. Ih, conversa fiada. A graça constrange a gente. A graça não deixava nem os homens dizer eu sou. Não. Para você ver como que essa coisa era tão profunda que os judeus não falavam eu. Eles usavam outra palavra. Porque eu é só Deus. Eu sou o que sou. Amém? Glória a Deus. Não havia nenhuma motivação ambiciosa e egoísta. Apenas singeleza de coração. O desejo de contribuir era maior do que o nível de pobreza que eles estavam. Por isso que as circunstâncias não impediram eles de ofertar. Outro ponto: pediram para participar na graça da assistência aos santos. E aqui, irmãos, o sentido de assistência é diaconai, é serviço. Eles pediram para trabalhar na assistência. Irmãos, meu Deus do céu, às vezes é um sacrifício para o irmão trabalhar numa obra social, porque o coração não fica entusiasmado. Aí, meu Deus, tem que ter cachorro quente, tem que ter pizza toda hora, tem que ter pipoca para o coração amolecer. Meu irmão, minha irmã, Deus quer entusiasmo no nosso coração. No momento de entregar oferta, no momento de trabalhar, cadê tua alegria, meu irmão? É sempre xoxo, sempre. Tem uns que andam até meio empenado. Não tem alegria, não tem mais, irmão, não tem entusiasmo no sal do coração para trabalhar para Deus. Mas quando tem uma coisa fora do religioso, é uma euforia que só, irmão, eu estou falando isso porque Deus me constrangeu nisso. Eu quero a tua mesma alegria de quando você ia para o baile de favela. Eu quero que você oferte a mim, assim como você comprava cachaça para tomar. Eu quero toda a tua energia. Eu quero as noites que você passava e perdia no baile de favela. Eu quero você orando. Quem está disposto a ofertar a Deus? Deus não está implorando para você ser um ofertante. Ele te quer dar entendimento, porque oferta é adoração. Chegamos num tempo, e aqui eu vou caminhar para encerrar, onde a dificuldade em ser proativo no que se diz respeito à oferta a Deus para movimentar a obra. Irmãos, eu fico indignado e alegre ao mesmo tempo,
Quando eu olho para esses irmãos que eram tão pobres participando das coisas, e às vezes tem irmãos que têm potencial na congregação e não fazem. Mas Deus está usando ministros para ensinar daqui de cima. Nós não vamos, irmãos, começar a colocar um monte de coisa na igreja, um monte de papagaiada para te amolecer. Ou ir fazer um curso com um coach da vida para te molestar, se assim eu posso dizer. Não. Se não for para pregar a palavra, eu quero saber, irmão, de proposta, de fala e discurso que foge do evangelho. Se as pessoas não derem porque elas entenderam a graça, o que será da igreja, irmãos? Se até na graça se fala de oferta. Provérbios capítulo 11, versículo 25. A alma generosa prospera, e aquele que rega também será regado. Olha só, ninguém que dê vai ficar endividado com Deus. É isso que esse texto está dizendo. Vamos lá? A alma generosa prospera, e aquele que regar, também ele será regado. Olha isso, calma aí, irmãos. A alma generosa e aquele que dá alívio, recebe alívio. O que isso tem a ver com oferta, Miquel? Todas as vezes que você oferta em nível de generosidade, o alívio que você dá para alguém, você recebe na mesma proporção. Quantas vezes, irmãos, coisa simples, é você fazer por um pequenino do Senhor, uma pessoa que está ali numa situação tão deplorável. Aí daqui a 2 dias, e às vezes no mesmo dia, alguma coisa acontece. Alguém faz um pix para você, ou alguém liga para você e fala assim: ô irmão, eu estava pensando tanto em você. Quem lembra aqui do testemunho da Raquel? Da Raquel, esposa do pastor Ivani? Do tênis. Foi um tênis? Foi um chinelo, né? Ó, já falei do tênis, ó. Foi um chinelo. Ela querendo tanto um chinelo. E onde ela estava trabalhando? Onde ela estava ofertando? E quem foi que amoleceu o coração da irmã para dar o chinelo que ela queria? Porque quem dá alívio, recebe alívio. Agora tem gente que quer ser aliviada, mas não semeia nada, não é generoso em nada e quer que Deus alivie. Deus não vai te aliviar. A alma generosa prospera, e quem dá alívio recebe alívio. Então faça alguma coisa, oferte, dê alívio para alguém, porque na mesma proporção Deus te abençoa. Fique de pé. Aleluia. O coração arde para ser fiel às Escrituras e não passar nada mais, nada menos do que está sendo dito ali. Tem generosidade aí no teu coração? Onde estão os ofertantes de Deus? Será que tem ofertantes aqui nesse lugar? Será que tem ofertantes aqui nesse lugar? O que está lá em cima daquela mesa também é oferta, porque alguém vai receber alívio, e esse mesmo alívio vai alcançar a tua casa, porque quem dá alívio recebe alívio. A alma generosa prospera. Meu amigo, quando você dá, você está recebendo e nem sabe a proporção disso. Porque se soubesse era mais liberal. Quanto mais nós somos liberais, mais a nossa alma prospera. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vocês que são comerciantes dessa casa, sejam generosos. Não existe outra saída de Deus enriquecer vocês. Não existe outra forma a não ser fiel a Deus.
Não existe outra forma a não ser transbordar de alegria. E o meu desejo é que Deus te enriqueça. Mas saiba, porém, que tudo que for a tua mão, Deus requererá de você um coração aberto. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero orar por finanças aqui nesse lugar. Pastor Ivani, eu estou sentindo um desejo de orar por isso nesse lugar. Eu quero orar. Eu quero orar principalmente por você que tem um comércio, ou você que está pensando em ter. O meu desejo é que a prosperidade bíblica de Deus venha engordar você. Engordar no sentido de uma prosperidade abastada. Que Deus te dê tanto que você não sinta nem mais nada ao ser liberal. O teu coração vai estar aberto sempre para a prosperidade. Porque todas as vezes que Deus te dá, a bênção passa por você e alcança quem está do teu lado. Ei, meu Deus do céu, Espírito Santo. Quem disse que num culto que se fala de dinheiro, o Espírito Santo não desce? Muito pelo contrário, ele transborda o nosso. Eu estou com o coração queimando aqui. Não é porque o assunto é dinheiro, não. É porque o dinheiro está falando da generosidade de um amor para com Deus. Deus recebe toda a glória. Isso, fique comigo em oração. Já o ministério de louvor vai louvar. Isso. Começa a orar pela tua vida financeira. Espírito Santo de Deus, que a tua bênção se estenda sobre a casa dos teus filhos. Ó Deus Todo-Poderoso, a tua palavra diz que a alma generosa prospera, e que aquele que dá alívio também recebe alívio. Eu oro para que um coração generoso alcance esse povo. Eu oro para que um coração fiel, ó Pai, esse que está orando, Deus, me faça ter amor por Ti. Porque quanto mais o Senhor me der, eu quero também ser liberal. É esse, Senhor, num pequeno empreendimento, numa pequena obra, num pequeno trabalho e ofício, abençoe essa casa. Eu não sei porque você não está orando nessa hora. Eu estou vendo pessoas ainda sem saber o que está acontecendo nesse lugar. Eu te convido a orar. É o fruto do teu trabalho, é o fruto do teu suor. Bendito, bendita o Deus Todo-Poderoso, quer abençoar tudo que você colocar as mãos. Onde você colocar a planta dos seus pés, Satanás não vai tocar na tua vida financeira. Mamon não vai ser o teu Deus. Ele vai se deparar com a graça. Ele vai se deparar com a graça. Ele vai se deparar com um coração generoso. Ele vai. O Senhor prometeu: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pai, acrescenta, eu creio que nessa hora o Pai está acrescentando. Eu creio que o coração que transbordou na igreja da Macedônia está alcançando o nosso coração. Deus irá alargar as nossas tendas. Ele enviará o recurso. Ele vai dar o trigo. Ele vai dar o trigo para o celeiro. Ele vai dar semente. Ele dará semente ao que semeia. As bênçãos vão perseguir a tua casa, vão perseguir a tua família. Deus irá transbordar na tua casa. Oh Deus Todo-Poderoso. Oh Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Ministérios do louvor.